Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto loiro, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa aula de hoje é o povoamento das Américas. A origem dos povos americanos sempre gerou muitas discussões entre os estudiosos. Uma grande questão era saber se esses povos americanos, eles eram nativos, né, tiveram origem no próprio continente americano, ou se ele migrou, né, veio de outros lugares do planeta. Na verdade, existe um consenso entre a maioria dos estudiosos que os seres humanos surgiram no continente africano. Através da descoberta de um dos esqueletos mais antigos conhecidos e que tem uma ligação direta com os seres humanos, que foi apelidado até de Lucy, foi um esqueleto de um Australopithecus, né, foi um fóssil, né, de um Australopithecus, que foi descoberto em 1974 por uma equipe, né, de estudiosos, arqueólogos, e ali percebeu-se que os seres humanos teriam surgido há cerca de 3,2 milhões de anos. E a partir dessa origem dos seres humanos no continente africano, esses seres humanos eles foram se espalhando para os outros continentes, né? Para a Oceania, para a Europa, para a Ásia e chegaram ao continente americano. Não existe um total consenso sobre esse processo migratório que levou à chegada dos seres humanos à América, mas existem duas hipóteses principais sobre essas migrações e esse povoamento. Uma delas, mais aceita, que também não descarta a outra hipótese, é a chegada através do Estreito de Bering. Existiria uma passagem entre a Sibéria e a América do Norte no período das glaciações, onde havia uma possibilidade de haver essa passagem e desses primeiros seres humanos terem chegado da Ásia para o norte da América. Na primeira imagem à esquerda, nós vemos via satélite o Estreito de Bering. E na segunda imagem à direita é a provável rota desses primeiros seres humanos que teriam chegado na América. No século XIX, um pesquisador estadunidense sugeriu que o povoamento do continente americano teria começado há cerca de 40 mil anos por povos vindos da Ásia, e esse povoamento teria ocorrido através do ponto mais próximo entre os continentes asiático e americano, conhecido como Estreito de Bering. Relacionaram o povoamento à última era glacial pelo fato de não existirem embarcações capazes de atravessar o Estreito de Bering naquele período. Uma outra hipótese também aceita é que esses povos chegaram à América através de embarcações, né, pelas navegações pelo Oceano Pacífico, chegando do continente, né, da Oceania até o continente americano. Aqui vemos o mapa das migrações pela Oceania. No início do século XX, surgiram ideias que apresentaram outras possibilidades, mas sem negar a rota pelo Estreito de Bering. Um pesquisador francês sugeriu que o povoamento teria se dado por diversas rotas provenientes não somente da Ásia, mas também da Oceania, e que algumas migrações não ocorreram somente há 40 mil anos, e sim entre 6.000 e 3.000 a.C. Através das pesquisas de fósseis e em sítios arqueológicos no continente americano, é possível notar a possibilidade de existir a presença humana há milênios e em datas assim bastante distintas.
Essas datas, esses períodos, surgem às vezes, acabam levando a certas divergências entre os pesquisadores. Nós temos aí, como um exemplo, um vestígio encontrado no Norte da América, que data de cerca de 9.000 anos. Observem as pontas de lança feitas de sílex, uma rocha muito dura dotadas de uma base côncava e pequenos sulcos dos lados. Este objeto em particular data de cerca de 11.000 a.C. e foi encontrado no Arizona. É uma lâmina feita de pedra e mede 8,5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Em 1999, o arqueólogo Walter Neves, ele revelou ao mundo o fóssil mais antigo encontrado na América. Na verdade, essas pesquisas, né, essa descoberta foi feita nos anos 70, né, por volta de 1975, por uma equipe de arqueólogos, numa missão franco-brasileira, e eles descobriram um crânio feminino que foi apelidado de Luzia, em homenagem a Lucy, aquele esqueleto mais antigo encontrado no continente africano. Nessa imagem, vemos o crânio de Luzia. Cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram que suas feições se assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Minas Gerais, Walter Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Para ele, então, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais. Então, deu para vocês perceberem que com essa descoberta desse crânio mais antigo de Luzia, que data de cerca de 11.500 anos, esses períodos, essas datas de migrações e chegadas desses povos à América ainda são motivos de muitas divergências. Aqui no Brasil, nós temos vários sítios arqueológicos que demonstram a presença humana há milênios. Entre esses sítios arqueológicos mais importantes estão o de Lagoa Santa, na região de Minas Gerais, onde foi até encontrado o crânio de Luzia. Temos também os sambaquis, que são aglomerados de conchas que acabaram preservando também fósseis de povos que viveram nas regiões próximo ao litoral, próximo ao mar. Aqui nós vemos um exemplo de um sambaqui em Figueirinha, Santa Catarina. Além de sítios arqueológicos na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, e dos sambaquis predominantes no estado de Santa Catarina, nós temos também no estado do Piauí a maior quantidade de sítios arqueológicos do Brasil no Parque Nacional da Serra da Capivara, que também é considerado como um grande patrimônio cultural da humanidade. Lá nós encontramos presenças, vestígios de pinturas rupestres, ou seja, pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas. Aqui vemos a pintura rupestre Serra da Capivara. O Parque da Serra da Capivara é tão importante que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. As cerâmicas encontradas lá possuem cerca de 9.000 anos. Para alguns arqueólogos, como Nied Guidon, a presença humana na América, principalmente na região da América do Sul, no Brasil, é muito mais antiga, poderia datar de cerca de 50.000 anos. Seus estudos são embasados através de encontros de alguns vestígios arqueológicos
que datam mais ou menos dessa época. Alguns vestígios de pedras lascadas e carvão também. Só que existe uma grande controvérsia entre os pesquisadores, porque alguns acham que esses vestígios, na verdade, são produtos de fenômenos naturais e não da ação humana. Agora, existe também grupos de estudiosos, né, que embasam mais e tentam buscar elementos que comprovem que essa presença é bastante antiga. Mas o importante é que nessa região do Piauí, né, onde foram feitos, né, esses estudos, no sítio arqueológico de Pedra Furada, principalmente, é importante a gente perceber que existe esse processo migratório que ocorreu na América, provavelmente ele pode ter sido contínuo e passado por diversas fases, né, diversos momentos. Quanto às características desses primeiros povos que habitaram aqui no Brasil, por exemplo, né, eram características bem diversificadas, até porque até as condições climáticas e de vegetação eram bem diferentes, né, dos dias atuais. Mas aqui nós tivemos a presença, na região da Amazônia, por exemplo, de povos agricultores, que já praticavam a agricultura desde cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Tivemos também a presença muito forte de caçadores e coletores, ou seja, povos que viviam da caça e da coleta de frutos, de raízes, de castanhas. E os povos também dos sambaquis, que viviam na região litorânea, próximo ao mar, e se alimentavam principalmente da pesca e também da coleta, né, de alimentos e gêneros próprios específicos, né, dessas regiões litorâneas. Nós vimos, então, na aula de hoje, que existem duas hipóteses principais sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América, e que esse processo pode ter ocorrido em diferentes fases, em diferentes períodos. Seria a hipótese da chegada das migrações na era das glaciações pelo Estreito de Bering, ou seja, que ligava a Ásia até o continente americano, e também as migrações vindo pela embarcações, né, navegações através da Oceania, atravessando o Pacífico e chegando ao sul da América. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a imagem do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. As características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Isso reforça qual hipótese sobre o povoamento das Américas? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!